Boa noite, queridos e amados da Igreja Batista Manancial. Como vocês estão? Boa noite para vocês que estão nos acompanhando de suas casas, né? E também vocês que estão na igreja hoje. Que grande privilégio que temos de poder aos poucos retornar às nossas atividades, aos poucos poder retornar à comunhão física com os irmãos, ainda que limitado, sabemos disso, mas também nos regozijamos e nos alegramos com a possibilidade de poder rever alguns e de estar junto com outros. Tenho certeza que para vocês que estão na igreja hoje à noite, é um motivo de grande alegria poder estar aí. Fico muito feliz de mais uma vez poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Hoje, para você que quiser, já pode abrir para o Salmo 96, nós vamos ler e meditar nessa passagem. Um motivo de grande alegria também para mim essa semana foi poder ouvir os irmãos cantando e louvando a Deus. Uma das coisas que eu mais senti falta durante essa pandemia, sem dúvida, foi poder cantar com os irmãos, poder ouvir os irmãos cantando. Sabemos que estávamos muito limitados nesse sentido. E confesso que eu já estava um pouco enjoado de ouvir a mesma voz todo domingo, né? Por, porque realmente os irmãos fazem muita falta. Fazem muita falta o canto congregacional e eu não vejo a hora de poder estar junto com os irmãos cantando louvores ao nosso Deus. Tá bom? Vamos fazer uma oração, pedir que Deus abençoe nosso tempo juntos de meditação e estudo na sua palavra, que nós possamos ser motivados, alegrados e encorajados através da palavra de Deus hoje à noite. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado porque a tua fidelidade é muito grande, Senhor, para conosco. Obrigado, Pai, pela chuva que cai hoje. Obrigado pelo seu cuidado com os dias, com o tempo, nos providenciando tudo que precisamos. Sabemos que a água ainda é uma necessidade grande que temos aqui em nossa região, então agradecemos porque o Senhor tem sido fiel nesse sentido. Pedimos que hoje à noite, Senhor, o Senhor abra os nossos ouvidos e os nossos corações para ouvir o que a sua palavra diz e que nós possamos nos alegrar com as suas promessas, nos alegrar, Senhor, com a tua glória e saber que o Senhor é grande, que o Senhor é um Deus poderoso e que o Senhor se importa com cada um de nós. Abençoa nosso tempo juntos, é isso que eu peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Salmo 96, abra para lá, nós vamos estudar juntos essa passagem hoje à noite. O Salmo 96, ele é um salmo de louvor e glória a Deus, um salmo messiânico. E o que faz dele um salmo messiânico? É justamente a referência profética que ele faz à vinda do Messias, ao reino milenar de Cristo, né? Essa questão profética torna ele um salmo messiânico. Vocês vão perceber isso durante a leitura do trecho. O salmista, quando escreveu isso aqui, provavelmente ele não fazia a menor ideia de que um povo escolhido após a vinda do Messias, afinal de contas, Jesus Cristo já veio e ele é o Messias, ainda se aproveitaria ou se beneficiaria dessas palavras proféticas de encorajamento que ele redigiu aqui, deste hino de encorajamento e messiânico que foi deixado para nós. Além desse caráter messiânico, este hino de louvor é sem dúvidas uma das mais belas canções registradas nas Escrituras. Ele tem um conteúdo paralelo e semelhante à poesia de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 23 e 33. Se os irmãos tiverem interesse mais tarde, dá uma olhada lá. 1 Crônicas 16, versos 23 ao 33, tem um texto muito semelhante com este salmo aqui. E o Salmo 96, ele é uma convocação ao louvor. Ele é um convite, mas mais do que um convite, é um imperativo para que louvemos ao nosso Deus. Nós falamos muito sobre isso, né? Não muito, mas em algumas ocasiões recentes, onde eu trouxe
o devocional nós falamos sobre a gratidão, a importância de expressar a nossa gratidão. Também falamos sobre o louvor, quando estudamos o Salmo 107, o motivo de louvar a Deus, a importância disso tudo. E aqui nós temos mais uma convocação ao louvor, e o lindo dessa passagem é que essa convocação não é limitada apenas aos homens, não é limitada apenas ao povo de Israel, não é limitada apenas a nós, mas sim é uma convocação de louvor para toda a terra. Toda a terra está convocada para louvar e adorar a Deus. Vamos fazer a leitura da passagem juntos aqui, do Salmo 96, vamos ler até o verso 9, inicialmente. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Essa aqui é, sem dúvidas, uma das minhas passagens preferidas de expressão do nosso louvor a Deus. Claro, o salmista foi inspirado pelo Espírito Santo, mas eu digo inspirado no sentido poético da palavra, quando ele escolhe frases tão belas e tão enfáticas a respeito de quem Deus é, do que Deus fez, e comparando Deus aos outros deuses e ídolos deste mundo. Sem dúvida é incomparável a glória do nosso Deus. Bom, vamos pegar algumas partes desse salmo aqui para meditar. Eu gostaria de que vocês prestassem atenção ali no verso 2, quando ele diz: Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Interessante que, estudando um pouquinho mais do texto, nós vemos que a tradução, lógico, o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram escritos em línguas diferentes, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Mas essa frase, essa expressão, proclamai a sua salvação, ela é traduzida no Novo Testamento como pregai o Evangelho. Então a gente vê aqui a importância de proclamar a salvação que Deus providenciou para nós, para as outras pessoas. Expressar isso verbalmente, com as nossas atitudes, com o nosso viver diário. Proclamar o Evangelho. Claro, naquela época, eles não sabiam que o Messias, que Jesus viria, morreria e não reinaria imediatamente. Os judeus estavam esperando que o Messias instalasse o seu reino naquele momento. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, nem a visão completa de toda a cena. Mas aqui a verdade é a mesma. Eles deveriam proclamar a salvação providenciada por Deus entre as nações. Justamente isso é o interessante aqui. Onde eles deveriam fazer isso? Proclamar entre as nações. Falar entre os povos. Devemos pregar o evangelho para as outras pessoas. E por que eles deveriam fazer isso? Porque eles deveriam anunciar entre as nações a glória de Deus. Verso 4 nos dá um ótimo motivo, né? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus.
Deus é grande, Deus é poderoso e Deus é o Criador. Por isso nós devemos proclamar a sua salvação. Ele é quem nos fez e Ele é quem nos salva. Nada do que nós façamos pode resolver os nossos problemas. Apenas Deus é capaz de providenciar a salvação. Por isso que é tão importante nós pregarmos o Evangelho. Muitas pessoas, infelizmente, se perdem porque acham que existem outras maneiras, há outros caminhos. Nós sabemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós devemos proclamar, nós devemos pregar essa verdade. Bom, aqui temos outro detalhe interessante do texto, que diz que porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. E essa palavra ídolos aqui significa exatamente nada. Ídolo é igual a nada. Então, quando o salmista escreve aqui, porque todos os deuses dos povos não passam de nada, ou seja, são simplesmente objetos inanimados, inúteis, onde as pessoas depositam as suas esperanças e a sua força e a sua fé. Nós sabemos que Deus, ele é mais temível que todos os deuses, porque os deuses dos povos não passam de ídolos, não passam de nada. Então, pregue a salvação, proclamai a salvação de Deus entre as nações. Outra característica muito legal desse primeiro trecho do texto é justamente a comparação de imperativos que ele faz. O salmista, no primeiro e no segundo versículo, ele fala 3 vezes: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Ou seja, cantai ao Senhor. Por isso que eu fico tão feliz de poder ouvir os irmãos cantando na igreja. Eu sinto tanta falta de poder louvar o nosso Deus junto com vocês. Sem dúvidas, o momento em que nós pudermos estar todos reunidos novamente vai ser um momento de grande alegria, porque cantar ao Senhor é algo que faz bem. Nós fomos criados para isso, nós fomos criados para render louvor e glória ao nome do Senhor. E por quê? Porque o Senhor é bom, porque Deus é grande, porque temível é o nome do Senhor entre as nações. E a comparação que eu queria fazer com os irmãos é justamente entre o versículo 1 e 2, lá com o versículo 7 e 8, que ele fala 3 vezes cantai e depois ele repete: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E qual é a glória devida ao seu nome? Com certeza é muito mais glória do que nós podemos render. Por isso que é tão importante o nosso caminhar diário, a nossa vida ter esse propósito, porque mesmo que nós façamos tudo o que nós podemos, ainda assim não vai ser suficiente. Mas graças a Deus pela misericórdia dele, que conhece cada um de nós, conhece as nossas limitações e sabe até onde nós podemos ir. Por isso, hoje, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Essa palavra tributar, ela pode ser entendida como atribuir, ou dar algo a alguém que diz respeito a essa pessoa, ou seja, atribua a Deus a glória pelo que ele é, pelo que ele faz e pelo que ele representa na sua vida e na minha vida. É uma convocação clara e maravilhosa, que é um privilégio para nós termos sido incluídos no povo de Deus. Afinal de contas, nesse período da humanidade, Deus usava os israelitas, ou o povo de Israel, como seu povo escolhido para pregar e para representar o seu nome entre as nações. Hoje somos nós quem temos esse privilégio, somos nós quem temos essa responsabilidade. Portanto, tributai ao Senhor glória e honra. Aí eu pergunto para vocês, qual seria essa glória devida ao seu nome? Nós temos algo que pode nos ajudar ali no versículo 9.
depois que ele diz trazei oferendas e entrai nos seus átrios, ou no recinto, no templo, no lugar, no local em que Deus está presente, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Esse é, sem dúvida, um dos versículos mais maravilhosos da palavra de Deus. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Hoje, em dias em que todas as coisas são relativizadas, nós não temos, não é que nós não temos, mas prega-se que não existe um padrão, não existe uma certeza, não existe uma verdade aqui. Nós vemos, meus amados irmãos, o padrão da beleza criada por Deus. O padrão de beleza é a santidade de Deus. Adorai na beleza da sua santidade. Tem algo mais belo que a pureza e a santidade de Deus? Não existe. Em toda a criação é nesse aspecto em que nós devemos adorar o Senhor. Aí eu pergunto para você, é possível para nós adorarmos a Deus na beleza da sua santidade se nós não tivermos uma vida santa, se nós não tivermos hábitos e costumes que nos separam da imundícia e da podridão do mundo? Como é que um coração impuro e não separado para Deus pode adorar a Deus na beleza da sua santidade? Então é uma convocação aqui para que nós sejamos santos. Poxa, Pedro tão claro, né? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós devemos, sem dúvida, sermos santos. Claro, nossa santidade nunca vai ser perfeita na terra, mas nós devemos sempre caminhar para o nosso objetivo, crescer e não regredir. Buscar ao Senhor, para que nós possamos adorá-lo na beleza da sua santidade. A beleza de Deus é o padrão, deve ser o nosso padrão de beleza. Bom, isso tudo, na verdade, para lembrar os irmãos de como é importante e maravilhoso render louvor ao Senhor. Mas o que eu gostaria de enfatizar hoje, justamente, é para que nós possamos continuar a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, de maneira firme no Senhor, eu gostaria de trazer um encorajamento que nós podemos encontrar no final desse salmo aqui. O encorajamento de propósito para a nossa vida, porque nós devemos continuar firmes em dias em que as coisas são tão confusas, são tão difíceis, tão atribuladas. Vamos ler comigo aqui o versículo 10, por gentileza. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Nós vemos aqui agora o salmista fazendo um relato sobre o reino de Deus. Nós devemos fazer a mesma proclamação: reina, Senhor, entre as nações. Nós sabemos que esse reino não foi concretizado nem com a primeira vinda do Messias. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado, o Messias, o Filho de Deus. Por isso não foi possível concretizar o reino naquele momento. Por isso Jesus não reinou de forma física e literal entre as pessoas. Mas esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Naquela época, os israelitas viviam momentos muito difíceis também. E mais tarde seriam ainda cativos, escravizados, e um monte de atrocidades aconteceriam por causa do pecado do povo. Não muito diferente do que nós passamos hoje, momentos de luta, momentos de desânimo, agora não enfrentando, né? Mas estaremos prestes a mais um momento de eleição, onde nós devemos escolher as pessoas que vão reinar, governar sobre nós. E o desânimo é tão grande porque nós vemos dia após dia as mesmas promessas, as mesmas mentiras, o fracasso e o descaso absoluto com a justiça. Eu pergunto, como é que pode? Como é que pode continuar dessa maneira? Nós depositamos muitas vezes a nossa esperança em pessoas que vêm,
com novas ideias ou com propostas que parecem honestas e nos frustramos, porque nós sempre vamos nos frustrar com o homem. Nós não vamos ter um reino íntegro e justo nessa terra enquanto nós não formos governados por Jesus. Por isso, o meu encorajamento aqui é que você olhe para o futuro, olhe para o que está por vir. O reino de Deus é algo real que vai acontecer em breve. Logo, meus amados irmãos, eu e você não vamos precisar nos preocupar se a pessoa que está no poder é justa ou não, se nós precisamos nos preocupar se nós vamos ser lesados ou passado a perna, ou se nós vamos ser explorados, porque logo, logo nós vamos ter um governante perfeito. Jesus vai trazer a justiça e vai governar o mundo de maneira perfeita. E essa é a nossa esperança. Nós não devemos depositar nossa confiança nos homens, nós devemos olhar para Cristo, que um dia vai nos livrar de toda essa tristeza e maldade que o pecado causa. Inclusive, aqui nesse final do Salmo, nós vemos que a convocação não é feita para os homens, em sim para toda a terra. Tanto é que ele já diz: alegrem-se os céus, a terra exulte e ruja ao mar em sua plenitude. Sabe, irmãos, não somos só nós que sofremos por causa do pecado. Pula comigo lá para Romanos 8, capítulo 18, você vai ver o que acontece aqui. O que o pecado causa? Romanos 8, verso 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Não somos só nós que sofremos, a criação perfeita de Deus, a criação perfeita de Cristo sofre as consequências do pecado. E aqui o salmista nos encoraja, ilustrando a atitude da criação. Alegrem-se os céus, exulte a terra, ruja o mar em sua plenitude. Deve ser a mesma atitude nós. Por quê? Porque logo, logo, vocês serão libertos dessa maldição. Logo, logo, nós seremos libertos desse corpo do pecado, do corpo da morte, e reinaremos com Cristo e viveremos com Ele para todo o sempre. Segue o versículo aqui: alegrem-se os céus, desculpa, já li isso, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Jesus é o governador fiel, verdadeiro e justo. Irmãos, alegre-se hoje, porque esse dia está próximo. Logo, logo, nós vamos ser reinados por alguém, nós vamos ser governados, por alguém íntegro e perfeito. Não precisaremos nos preocupar com mais nada. Mas por enquanto nós nos animamos, seguimos em frente, buscamos a santidade para que possamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Não desanimemos com as lutas e tribulações. Todos os povos passam por isso. Todas as eras e gerações encontraram situações difíceis, mas nós devemos proclamar a salvação de Deus, porque desde sempre Deus tem sido fiel, Deus é grande, Deus é bom. Então, o meu encorajamento para você hoje é que você possa se alegrar, exultar, regozijar. Por quê? Porque o Senhor vem reinar a terra. Logo, Jesus voltará, nos levará, e junto com ele reinaremos, para a sua honra e para a sua glória. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor é maravilhoso.
Obrigado porque o Senhor nos anima e nos encoraja em momentos de desânimo, em momentos de tristeza, em momentos de, muitas vezes, desilusão. Peço que o Senhor nos ajude a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, que possamos ser exemplos dos filhos do Senhor na terra, que possamos mostrar a sua glória para as outras pessoas, que sejamos pequenos cristos levando o evangelho para os outros. Nos anima, Senhor, hoje e nos ajuda a viver de modo digno do Senhor. Muito obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que oro e agradeço. Amém. Muito bem, irmãos. Eu espero que você possa ser motivado, continuar a sua semana, buscar o Senhor, que possamos juntos, dia após dia, glorificar o nome de Jesus, nosso Salvador. Uma boa noite para você e para todos os seus queridos. Até mais.